Saudações a todos. Para os que não me conhecem, eu sou Rafael Desiderio de Luca, sou advogado criminalista e mestrando em Direito Penal e Criminologia sob orientação do professor Maurício Gitter, na Faculdade de Direito da USP, onde eu também fiz a minha faculdade, a minha graduação, e me graduei como bacharel em Direito em 2019. Para que todos possam me identificar fisicamente, né, fenotipicamente, eu sou branco, possuo cabelo curto, castanho claro, barba curta, tenho olhos verdes, o nariz um pouco mais avantajado, com um dorso ósseo maior, bem típico de nariz italiano, e as minhas orelhas têm a cartilagem bastante desgastada, isso por culpa do jiu-jitsu, principalmente. Bem, feita essa breve apresentação, eu gostaria de começar essa aula agradecendo, em primeiro lugar, pela honra e pelo privilégio de estar podendo participar e colaborar com esse programa do CEPEC, de homenagem ao professor Juarez Tavares, que, na minha opinião, é um dos maiores, quiçá o maior, dentre os penalistas brasileiros, uma grande referência para a minha formação. Então, realmente é muito gratificante poder estar participando desse programa, que é uma ótima iniciativa do professor Maurício Gitter. E, antes de mais nada, eu também gostaria de deixar aqui, registrar os meus agradecimentos para o Pedro Badur e para a Vitória, membros do CEPEC, que se empenharam bastante na organização, na logística e nas cobranças para a gente viabilizar a gravação das aulas desse programa, em homenagem ao professor Juarez Tavares. Então, fica aqui o meu registro de agradecimento a vocês dois também. E, bom, dito isso, o que eu pretendo fazer aqui, nessa aula, que vai ter como tema a ausência de ação na teoria do injusto penal e a imputabilidade, na teoria elaborada pelo professor Juarez Tavares, a minha ideia é conseguir tentar passar para vocês um pouco da grandeza da teoria do justo penal construída e elaborada pormenorizadamente nesse livro, nessa obra, Fundamentos de Teoria do Delito. É um livro denso, mas extremamente fundamental, uma referência, realmente, não só no Brasil, mas no cenário mundial do direito penal. E eu posso dizer, seguramente, que, somados ao curso de Direito Penal do professor Juarez Cirino dos Santos, dois livros que mudaram a minha referência e a minha base na dogmática jurídico-penal foram o livro Fundamentos de Teoria do Delito, do professor Juarez Tavares, e o livro Teoria do Crime Culposo. Assim, com uma profundidade teórica muito grande, né? A profundidade com que ele trabalha os conceitos complexos do direito penal. A dogmática do direito penal é muito grande, rica, complexa. Ele trabalha esses conceitos com uma profundidade muito grande e deixa nítida a diferença entre essas obras, entre a elaboração e a grandeza conceitual e didática que ele tem em relação aos manuais de direito penal que a gente vê por aí em regra. Então, é totalmente necessário a gente ler essa obra e a gente ter o Juarez Tavares como a nossa referência aqui no dogmática do direito penal. Bem, para início dessa aula, que, como eu disse, terá como temas a imputabilidade e a ausência da ação na teoria do direito penal do professor Juarez Tavares, os tópicos 4 e 5 do capítulo 3 do livro, eu vou precisar fazer uma breve digressão aqui em relação ao que foi passado nas aulas anteriores, para trazer dois conceitos prévios necessários para a compreensão de vocês do que a gente vai trabalhar em seguida. Então, o primeiro conceito que eu trago aqui é o conceito de injusto penal. O conceito de injusto penal ele é um conceito elaborado, mais dimensionado recentemente pela evolução dogmática jurídico penal, mas é uma categoria antiga, que é o que vai ter diversas definições, mas é uma definição que vai derivar muito do conceito próprio de delito, né? O conceito que é a sustentação da teoria do delito, que é crime, que é o delito. Então, tradicionalmente, na teoria do delito, a gente tem a definição do crime como uma ação típica, antijurídica e culpável. O que o Juarez Tavares vai fazer aqui, e ele também seguido por outros professores, e é uma inovação bastante interessante,
é fazer um conceito de injusto penal que vai unificar duas categorias da teoria do delito, que são a tipicidade e a antijuridicidade. Então, ele resume o injusto penal como o conjunto entre tipicidade e antijuridicidade, que são comumente separados na nossa teoria tradicional do delito. E essa unificação, ela vai se justificar, segundo o professor Juarez Tavares, e aqui reproduzindo, parafraseando, na verdade, citando diretamente o que ele traz no livro Fundamentos de Teoria do Delito, é a seguinte justificação: a relação entre tipicidade e antijuridicidade é tão estreita que o injusto penal deve ser considerado como um todo, sendo deficiente a proposta de separar em compartimentos estanques seus elementos essenciais, a tipicidade e a antijuridicidade. Essa citação vem da página 120 do livro Fundamentos de Teoria do Delito, e o que ele quer dizer aqui, né, nesse trecho que eu reproduzi, é que a tipicidade e a antijuridicidade são dois elementos centrais da teoria do delito. Eles vão ter uma importância muito significativa, porque eles constroem efetivamente os elementos que vão filtrar, vão servir como filtros para a gente conseguir configurar o que é o crime, para poder aplicar na prática do sistema de justiça criminal o que vai ser considerado crime. E eles são conceitos, eles são elementos que são mutuamente dependentes. Então, essa dependência mútua, né, essa relação de reciprocidade entre tipicidade e antijuridicidade vai ser o que vai formar o injusto penal. O injusto penal, ele não pode ser separado, apesar de ser possível a análise diferenciada desses dois elementos. Então, um elemento não pode existir sem o outro. Mas, em situações específicas, essa análise pode ser feita separadamente. É isso que o professor Juarez Tavares traz, é isso que está na linha da mais avançada dogmática jurídico-penal atualmente. Então, essa análise pode ser feita separadamente, inclusive, em especial em situações quando há incidência de normas permissivas extrapenais, né? Então, a gente vai ter aqui algumas exceções que vai permitir essa análise separada, mas, em regra, a análise para a configuração de um injusto penal ela vai ser unificada. Para você ter uma ação antijurídica, você vai precisar ter uma ação típica. E a mesma coisa para a ação típica. Para você conseguir configurar a ação típica, você vai ter que analisar os elementos de antijuridicidade também. Então, essa relação de reciprocidade vai constituir um injusto penal, que a gente não pode fazer uma separação. Então, em resumidas palavras, o que a gente pode guardar disso, o que a gente precisa guardar, é a indissociabilidade do conceito de ação do conteúdo de injusto penal, que vai abarcar tipicidade e antijuridicidade. Então, o conceito de ação ele vai tomar uma posição central, porque ele vai ser o que vai preceder, né, a análise de antijuridicidade e tipicidade, mas ele também vai estar ligado ao conceito de injusto penal. Então, para a gente conseguir determinar o que é o injusto penal, a gente precisa determinar primeiro o que é a ação, o que é a conduta penalmente relevante. E aí a gente entra no segundo conceito que eu falei que seria necessário a gente fazer uma breve recapitulação para a gente conseguir avançar nessa aula. Então, lembrando brevemente o que o professor Renato Gomes falou na aula que me antecede aqui, é que nós vamos ter diferentes modelos de conceituação de ação, diferentes modelos de conceituação de conduta na dogmática jurídico-penal. Nós temos o modelo causal, nós temos o modelo finalista, o modelo funcionalista, o modelo teleológico e outros. A gente tem vários modelos aqui que vão ser seguidos e várias ideias do que pode ser constituído como uma ação penalmente relevante, né? Por exemplo, o modelo funcionalista ele vai ligar muito o conceito de ação a também uma finalidade político-criminal, né? Porque a essência do funcionalismo é isso. Toda categoria jurídico-penal vai estar interligada com uma função político-criminal do direito penal por si só. Então, e aí o professor Juarez Tavares também vai fazer uma crítica a isso, vai fazer uma crítica também ao modelo finalista, vai fazer uma crítica ao modelo causal, com uma base dogmática bastante sólida. E, enfim, não é algo que eu vou me adentrar agora, porque é algo que o professor Renato conseguiu trabalhar muito bem na aula dele, que é uma aula própria para falar sobre o conceito de ação do professor Juarez Tavares. Mas eu acho que é importante ter essa noção de que existem diferentes modelos de conceituação de ação, e o modelo que o professor Juarez Tavares vai assumir aqui
é uma construção teórica muito particular e muito própria dele mesmo. É algo, uma definição que eu não tinha visto antes da leitura dessas duas obras, que têm sido fundamentais para mim, tanto academicamente, quanto na minha atividade profissional enquanto advogado criminalista. É um livro que realmente é uma referência. Então, em ambos esses livros, o professor Jorge Tavares vai trabalhar com o conceito crítico de conduta, que ele define como um conceito crítico. Um conceito crítico que se opõe a todos os conceitos e a todos os modelos anteriores de definição do que seria ação, do que seria a conduta, tanto comissiva quanto omissiva, que vai assumir uma relevância no direito penal, que vai ser passível de adentrar a teoria e o conceito do delito para poder ter uma relevância para nós. E aí, essa oposição a todos esses modelos vem também muito por um caráter crítico, num sentido de atrelar o conceito de ação a um fim político-criminal de contenção do poder punitivo. E aí, a ação aqui vai funcionar como um primeiro filtro da teoria do delito, né? Que é bem o que o professor Renato também trabalha na aula dele, essa questão da ação não ser meramente um pressuposto do conceito de delito, mas, na verdade, é um primeiro filtro que vai fazer já uma exclusão de determinadas situações em que não se pode sequer falar em uma conduta penalmente relevante. Então, não pode sequer avançar para análise de tipicidade, de antijuridicidade, para análise do injusto penal, se a gente não tem nenhuma ação. A gente não tem o pressuposto para a gente ter um injusto penal. Então, é justamente isso que vai ser trabalhado aqui nesse conceito de ação elaborado pelo professor Joelis Tavares e com bastante nitidez e profundidade teórica. Então, o que ele vai desenvolver é um modelo de conceito bilateral de conduta. É um conceito bilateral, um conceito misto de conduta. Esse conceito misto, ele vai mesclar dois tipos de elementos: os elementos empíricos e os elementos normativos de uma conduta. Então, a conduta, a ação penalmente relevante, ela vai ter elementos empíricos e elementos normativos. E eles dois vão se juntar numa relação dialética. Ambos vão funcionar simultaneamente, vão ser elaborados simultaneamente e vão funcionar numa relação de reciprocidade. Então, a gente não consegue fazer uma dissociação, uma análise isolada de cada um dos elementos, do elemento empírico e do elemento normativo do conceito de conduta, da ação propriamente dita. Então, e é importante entender o que ele quer dizer com esses elementos empíricos e esses elementos normativos, porque isso vai ter impacto para a própria análise desse primeiro filtro do direito penal, para esse primeiro filtro político-criminal que vai ser feito ali no início da análise da teoria do delito. Então, é um conceito que é construído a partir do critério comunicativo. Ele define a sociedade e toda atividade humana, de modo geral, como uma atividade social dentro de um processo de comunicação, o que vai ter base principalmente no pensamento de Habermas. É de Habermas que ele vai extrair essa ideia de sociabilidade, processo de sociabilidade dentro de um processo de comunicação, de redes de comunicação, como inerentes à atividade humana. A atividade do homem, nós, enquanto seres humanos, vivendo em sociedade, não podemos prescindir de nos comunicarmos para qualquer tipo de atividade. Qualquer atividade humana, atualmente, no nosso modelo de sociabilidade, depende de um processo de comunicação, depende de se comunicar com outras pessoas e de receber a comunicação tanto de outras pessoas quanto de instituições. Então, a escola, a igreja, o Estado, enfim, todas as instâncias que vão regular a vida em sociedade, principalmente na sociedade capitalista, vão estar relacionadas a um processo de comunicação. Então, o direito penal não vai fugir disso. O direito penal ele serve como uma instância de comunicação do Estado para informar o que é e não é lícito, permitido dentro da nossa sociedade. Então, quando o artigo 121 do Código Penal prevê lá matar alguém, pena, e define a pena do tipo penal, a gente sabe que a conduta de matar alguém
é criminalmente proibida, é punida pelo direito penal, é proibida pelo Código Penal brasileiro. Então, a gente tem ali um processo de comunicação. Isso também vai acontecer no artigo 155, quando vai definir o tipo penal de furto, 157 para definir o roubo, enfim, todos os tipos penais, eles são publicados em códigos. A Constituição é publicada para comunicar tanto os direitos quanto os deveres e o que é proibido na nossa sociedade. Então, o direito serve aqui como instância de comunicação e ele está intrinsecamente ligado a um modelo geral de sociedade, né, que está fundada em processos de comunicação de um modo geral. E aí, tendo esse panorama, esse contexto de sociedade enquanto processo de comunicação, a gente vai poder entender, primeiro, que o fundamento empírico, né, o elemento empírico do conceito de conduta, do conceito de ação do professor Florestan Tavares, é a própria característica da condição humana, indissociável da vida em sociedade. Ou seja, a sociabilidade do ser humano, como expressão do mundo objetivo, da realidade, que se materializa por meio de processos comunicativos. Então, toda essa realidade vai ser intrínseca à natureza da condição humana indissociável dessa vida em sociedade. Esse o elemento empírico, porque é o elemento de realidade. A realidade nossa é essa. Nós temos uma vida que depende de processos de comunicação. Então, na elaboração teórica do professor Florestan Tavares, a atividade humana e a atividade humana em sociedade, principalmente, ela é tida como essencialmente comunicativa. E aí ela vai se tornar inseparável do sistema normativo em que vai se inserir essa sociedade, em que vai se inserir essa atividade humana. Então, é aí que entra essa relação de reciprocidade, essa relação dialética entre a atividade humana enquanto elemento empírico e o sistema normativo enquanto elemento normativo. E aí é disso que vai decorrer o aspecto normativo do conceito de conduta, que se molda pela avaliação reflexiva do indivíduo acerca da norma penal, para delimitar as zonas do lícito e do ilícito numa sociedade. E aí a gente vai ter como pressuposto, para ação penalmente relevante, a capacidade de compreensão da norma penal pelo indivíduo que está participando desse processo comunicativo. O sujeito, ele vai depender da compreensão e da sua possibilidade de determinação conforme esse sistema normativo. E é isso que também vai conseguir se ligar com os conceitos de imputabilidade, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e das situações em que a gente vai ter uma ausência de ação, a gente não vai poder falar em ação. Porque, por meio desses critérios, desses elementos empíricos e normativos, a gente vai conseguir determinar quem se enquadra como um sujeito passível de realizar ação, e mais que isso, situações concretas em que não se pode falar em ação, porque ou não teve essa atividade humana participando do processo de comunicação, ou não teve uma efetiva possibilidade de determinação do ser humano ou de compreensão e determinação conforme esse sistema normativo. Então, a capacidade de compreensão e a ideia desse aspecto normativo do conceito de conduta vai ter efeitos significativos para a gente distinguir a teoria do injusto penal do professor Florestan Tavares da maior parte das outras teorias do delito, de todas as outras teorias, enfim, que vieram antes ou depois da dele, porque, em regra, a capacidade de compreensão normativa do sujeito, por exemplo, ela é trabalhada tradicionalmente no conceito de culpabilidade, que vai ser o terceiro elemento que vai compor a teoria moderna do delito, né? Que vai ser, após a gente fazer uma análise do injusto penal, lá na culpabilidade, a gente vai analisar a capacidade de compreensão e autodeterminação do sujeito. Mas o que o professor Florestan Tavares faz, e a gente vai falar um pouco mais adiante, é isso, ele desloca essa análise de capacidade de compreensão e autodeterminação para a ação, para o pressuposto da função do sujeito para a realização. E aí está a genialidade dessa proposta teórica, porque realmente a gente não pode falar em ação se o sujeito não é capaz de realizar essa ação. Ele não é capaz de realizar porque não é uma ação meramente física, é uma ação que vai ter esse aspecto normativo, né? Esse aspecto normativo de compreender o ordenamento jurídico, de compreender o sistema normativo e de saber se determinar conforme esse sistema. Então, tendo como base
esse substrato conceitual introdutório, tanto do que é definido como injusto penal e do que é definido como ação, o conceito de ação próprio e peculiar do professor Juarez Tavares, que também vai estar nesse capítulo 3 do livro Fundamentos da Teoria do Delito, é fundamental para a gente conseguir entender e adentrar especificamente o tema mais delimitado dessa aula, que é a questão de como se configura a ausência da ação do direito penal, né? Em que situações a gente exclui a ação sumariamente para nem avançar aos passos seguintes da análise do injusto penal. Isso vai ser desenvolvido mais especificamente no subtópico 5 da seção 1 do capítulo 3 do livro. Então, para quem tiver interesse e realmente querer desenvolver melhor esses conceitos, recomendo a leitura, que é a leitura propriamente do livro objeto do nosso programa, ou programa que está sendo realizado pelo CPEC. Então, basicamente, diante desse conceito de ação e desse todo panorama teórico que a gente traz, a gente pode afirmar que não vai existir ação, não haverá ação, quando estiverem ausentes os elementos naturalísticos essenciais da conduta. Os elementos naturalísticos que operam como pressupostos materiais de determinação subjetiva da conduta. Né? Então, o que são esses pressupostos materiais de determinação subjetiva da conduta, esses elementos naturalísticos? Basicamente, a capacidade psíquica do indivíduo de se determinar conforme a norma penal dentro daquela ideia de conduta como parte de um processo comunicativo, como parte de um processo de uma atividade humana indissociável da sua relação de sociabilidade e, consequentemente, da sua relação comunicativa na sociedade em que se insere. Capacidade psíquica, e essa capacidade psíquica ela pode ser medida em diferentes situações concretas. E é isso que vai precisar ser analisado. Em quais situações concretas a gente pode afirmar que não existe essa capacidade psíquica do ser humano, tanto de compreender a norma penal, quanto de se autodeterminar conforme ela. E aí, na teoria do professor Juarez Tavares, nesse livro, ele vai trazer como 3 hipóteses principais as hipóteses de ausência de ação, que são, em regra, as hipóteses tradicionais mesmo de ausência de ação na teoria do delito. Em regra, elas são excluídas. Então, a primeira hipótese de ausência de ação que a gente vai poder falar aqui são situações chamadas de estados de inconsciência. Então, um estado de sono profundo, de hipnose, de sonambulismo. São situações em que a gente pode verificar a incapacidade de a pessoa constituir um ato de vontade. A pessoa, numa situação de sono profundo, em que ela se vira na cama e acaba esmagando um bebê ou derrubando o bebê da cama, ela não está conseguindo compreender o que está acontecendo, porque ela está em um estado de inconsciência. Então, ela não consegue ter a vontade de se autodeterminar conforme o sistema normativo, porque ela não está consciente daquele processo. Então, a gente não pode falar num processo de comunicação propriamente dito, perfeito, porque não tem a comunicação. A pessoa está inconsciente. E aí aqui a gente tem a exclusão desse aspecto volitivo da conduta humana, que toda conduta humana ela depende de um aspecto volitivo, de uma emissão de um ato de vontade. Para a gente poder falar na ação, né, a gente tem que ter um ato de vontade que vai estar relacionado a esse processo comunicativo. E aí, a gente só vai poder falar que vai existir ação em caso de a pessoa poder formar a sua vontade em um momento anterior à execução da conduta. Então, nesses estados de inconsciência, por exemplo, apesar deles excluírem a ação, se a pessoa anteriormente à execução da conduta, anteriormente a esse estado de consciência, quando ela ainda estava consciente, ela pôde formar a sua vontade e, enfim, realizou uma conduta que possa ser classificada como negligente, uma conduta que verifica um risco e adentra esse risco, mas de uma forma negligente, embora não dolosa, como no caso de uma mãe, para ilustrar bem o exemplo do professor Juarez Tavares, o exemplo de uma mãe que coloca um bebê recém-nascido para dormir na cama com ela, sabendo
que ela tem um sono profundo e que ela se vira durante a noite, se ela derrubar o bebê durante a noite, ela vai ter praticado uma ação. Porque anteriormente ao estado de inconsciência, ela conscientemente colocou esse bebê na cama e ali a gente pode dizer que a consequência disso, ela entrar em estado de consciência e derrubar o bebê, é algo que ela poderia ter previsto anteriormente. E aí entra numa questão de negligência, né? Pelas consequências do que puder acontecer, uma lesão corporal ou um possível infanticídio, vai depender muito da situação concreta. Então, é bom ter noção de que existe a exceção da exceção. Então, apesar de haver exclusão da ação nesses casos, a depender do caso concreto, se puder se falar em uma situação em que a pessoa teve um estado de consciência prévio e pôde prever a possibilidade dessa situação, aí a gente entende que teria havido ação. Mas é uma exceção muito específica e muito rara de se ver na prática jurídico-penal. E o segundo elemento, né, a segunda hipótese que a gente vai ter de exclusão da ação vão ser os estados de coação física absoluta. Então, esses estados de coação física absoluta são situações em que a pessoa vai perder todo o controle do seu corpo, não conseguindo coordenar os seus movimentos, né? Então, o que acontece, por exemplo, se a pessoa foi empurrada? A pessoa não está controlando os movimentos, ela foi empurrada e ela derrubou alguém de uma montanha. Ela foi empurrada e ela empurrou alguém para cair no trilho do metrô, por exemplo. São situações em que a pessoa não poderia controlar o seu movimento e, portanto, não pode responder por um eventual homicídio ou algo do tipo, caso venha a gerar danos a terceiros. Porque aí a pessoa vai estar tendo o seu corpo projetado involuntariamente para determinado ato. Ou, né, e aí a gente tem outras situações, como alguém pegar o braço da pessoa e a pessoa involuntariamente fazer alguma coisa, o que é mais difícil da gente ver na prática. E dentro dessa ideia de coação física absoluta, a gente também tem as situações em que ocorre a tortura, né? Uma tortura física que vai causar uma ruptura entre corpo e mente. Então, aqui a gente tem que ter uma ideia que essa tortura ela tem que ser física. Não basta uma coação psicológica ou moral. A coação psicológica ou moral, elas não excluem a ação. Elas vão ser analisadas ali no campo da antijuridicidade, lá no justo penal. Nessa situação de coação psicológica ou coação moral, a gente vai poder falar que existe ação porque houve vontade. A vontade não foi livre. A vontade foi vinculada a uma coação psicológica, foi vinculada a um tipo de pressão exercida. Como no caso de uma ameaça grave, ou de fazer um mal a alguém, ou de fazer um mal à própria pessoa. Então, nessas situações, há a vontade de realizar a ação, a gente pode falar que existiu uma conduta, mas essa conduta não foi livre, e aí essa ausência de liberdade, de livre-arbítrio, vai ser analisada no campo do justo penal. O que a gente está falando aqui é de coação física, porque a coação física absoluta impede que a pessoa tenha o controle da ação que vai estar sendo realizada. Então, a ação não foi dela, porque ela não teve a vontade, foi um ato involuntário que foi feito por meio de uma coordenação de terceiros sobre o seu movimento. Então, nessas situações específicas que acontecem isso. E nos casos de tortura física, especificamente, a gente pode falar também em uma ruptura entre o corpo e a mente para poder configurar a ausência da vontade, a ausência do aspecto volitivo que vai constituir a ação. Então, é importante ter essa distinção em mente, que a coação física absoluta se configura em casos específicos e não se confunde com a situação de coação psicológica. E aí a gente tem a configuração do que seria a segunda hipótese de ausência de ação na teoria do justo penal do professor Juarez Tavares. E, em terceiro lugar, a gente vai ter uma terceira hipótese, que seriam os movimentos reflexos ou instintivos, né? Que são reações automáticas do corpo humano que fogem ao controle do ser humano. Então, é algo que foge ao nosso controle, que também não é um ato voluntário. Não está no nosso âmbito de vontade, no nosso âmbito psíquico de buscar, de desejar realizar aquele ato específico. Então, por exemplo, no caso de espirro, no caso de vômito, tosse, gestos instintivos de proteção, a pessoa acaba cometendo algum ato, né,
e aí não dá para a gente falar que teve a emissão de um ato de vontade para a realização daquela ação. Então, a gente vai excluir a ação nesses casos em específico. Por outro lado, vai ser excluída a ação nos casos de reflexos condicionados, né? As chamadas ações em curto-circuito, em que a pessoa pode controlar a sua ação, a pessoa vai realizar a ação de modo voluntário e ainda assim ela vai fazer um reflexo condicionado. Por exemplo, um policial fora de serviço armado que dispara imediatamente como reação a uma provocação na rua. Esse tipo de situação tem uma ação voluntária. A gente vai avaliar no justo penal se pode afirmar ou não que esta ação voluntária foi lícita ou ilícita, antijurídica ou jurídica, né? Dentro da zona do lícito ou do ilícito, mas vai ter ação. A gente vai poder falar que teve ação. Por exemplo, nos casos de legítima defesa, nos casos de estado de necessidade, etc., existem ações. E aí a questão vai ser avaliada no âmbito do justo penal. Então, é muito importante a gente ter essa distinção em mente, porque é isso que vai erigir propriamente a teoria do justo penal e os passos de filtro do conceito de delito que a gente está trabalhando aqui e do conceito específico do professor Juarez Tavares. Então, trocando em miúdos, em suma, o que a gente vai ter aqui é que o ponto central para excluir a ação nessas três hipóteses é a impossibilidade concreta de o agente orientar voluntariamente a sua atividade frente aos parâmetros de referência, aos parâmetros normativos do sistema de justiça criminal, do sistema normativo jurídico penal que está estabelecido na nossa sociedade. Então, se a pessoa não tem a possibilidade concreta de compreender e se orientar de forma voluntária conforme esse sistema normativo, não se pode falar em ação. É essa a base para a exclusão da ação na teoria e dentro do conceito de ação do livro Fundamentos da Teoria do Delito. Mas acontece que não é só. Né? Existem outras situações, outros dois grandes grupos de situações que a gente vai poder falar em ausência de ação. Então, além dessas três hipóteses principais que a gente vai trabalhar aqui de ausência da ação, há dois grupos específicos em que não vai haver ação penalmente relevância, de ação penalmente relevante, em razão de falta de duas condições principais. A primeira delas vai ser a carência de performatividade e a segunda delas vai ser a inimputabilidade. Então, esses dois grandes grupos, eles vão ser avaliados separadamente, mas eles vêm muito numa linha dentro desse conceito de ação do professor Juarez Tavares. E são pontos que, tradicionalmente, eles são tratados no campo da culpabilidade. Né? Como eu mencionei anteriormente, o professor Juarez Tavares ele vai fazer um deslocamento teórico desses elementos para o campo do conceito de ação, porque eles são pressupostos para que a gente constitua o sujeito capaz de realizar a ação. Então, como a ação funciona como um primeiro filtro da teoria do delito, né, esses dois elementos, a carência de performatividade e a inimputabilidade, vão ser elementos que influenciam a capacidade de determinação volitiva do sujeito conforme as normas pré-estabelecidas. E, portanto, se torna um pressuposto para que a gente possa ou não falar de uma ação de relevância jurídico-penal. Então, diante desse impasse e dessa necessidade teórica que o professor Juarez Tavares faz esse deslocamento das situações de carência de performatividade e de imputabilidade ou inimputabilidade para o âmbito da ação. Então, a gente vai ter a exclusão da ação para sujeitos ou que possuem um déficit de performatividade no processo comunicativo, desse processo de sociabilidade concreta de comunicação, ou nas situações em que a pessoa não tem a capacidade de compreender esse processo comunicativo ou por uma incapacidade psíquica, um problema psíquico grave, ou por um estado, por um desenvolvimento mental ainda incompleto. Então, são diferentes situações que estão abarcadas por esses dois grandes grupos. Então, nessas situações, ocorre uma verdadeira deficiência individual em relação ao contexto dado pela nossa sociedade, em relação ao contexto desse sistema normativo.
E aí o que o professor Juarez Tavares vai chamar de déficit em relação ao contexto é justamente isso. O contexto é o processo de comunicação operado dentro desse sistema normativo. E aí a gente vai ter como avaliar a possibilidade ou não de excluir a ação nesses casos e avançar ou não para o campo do justo penal. Falando de modo mais simples, pessoas que possuem deficiências psíquicas, estado mental incompleto ou integram grupos culturais específicos e não compartilham os mesmos valores e pressupostos culturais da nossa sociedade, não vão praticar voluntariamente uma ação penalmente relevante de acordo com as situações concretas que vão ser avaliadas. Então, o primeiro grande grupo que a gente tem aqui dessas situações de carência de performatividade são os delitos culturalmente motivados. Né? Os delitos culturalmente motivados, ele é uma categoria criada propriamente pela dogmática jurídico-penal para lidar com uma situação evidente da nossa realidade. Por isso que aí entra muito o elemento empírico da ação. Para analisar a realidade de diversidade cultural que a gente tem na nossa sociedade, a falta de homogeneidade, e aí essa falta de homogeneidade admite a existência de grupos culturais específicos que têm as suas próprias normas. E essas próprias normas divergem das normas padrões da sociedade. A gente não está falando aqui de subculturas, a gente não está falando aqui de permitir que uma subcultura do crime, uma subcultura relacionada a práticas penais, práticas criminais, seja afastada do direito penal porque, por exemplo, na periferia funciona diferente. Não chega a esse nível de desenvolvimento criminológico, de uma análise político-criminal. É mais algo para dogmática jurídico-penal para casos mais gritantes de divergência cultural. Então, pessoas de culturas diferentes, de grupos culturais e étnicos muito específicos e diferentes, operam em outro sistema de performatividade. Esse outro sistema de performatividade vai ter elementos culturais muito diferentes. Então, um exemplo claro disso vão ser as comunidades indígenas, que cometem atos que são considerados crimes na nossa sociedade, mas que não são no grupo étnico-cultural indígena, porque são práticas consolidadas e socialmente aceitas dentro daquele âmbito cultural. Então, a gente precisa ter noção de que essa situação, por exemplo, dos indígenas, que é muito específica e muito excepcional, permite o afastamento da ação por carência de performatividade. Então, aqui, não se pode falar que tais indivíduos vão praticar condutas penalmente relevantes em determinadas situações concretas, condicionados e influenciados por outro sistema normativo cultural, porque eles estão imbuídos por diferentes processos de aprendizagem e assimilação de valores. Para usar a expressão de Habermas, né, que foi trazida pelo professor Juarez Tavares, essas pessoas elas operam em outro mundo da vida, uma outra realidade cultural. Então, tendo como base essa diferença cultural, a gente vai ter o afetamento da capacidade de determinação do indivíduo conforme o parâmetro de referência estabelecido pela cultura dominante, pela chamada cultura dominante. Na criminologia, a gente vai trazer também uma crítica muito contundente ao que é a cultura dominante, a existência ou não de homogeneidade cultural numa sociedade, da existência da concordância com os valores do direito penal em geral. É uma crítica criminológica bem contundente. Por exemplo, o livro do professor Juarez Cirino dos Santos, o curso de criminologia que ele lançou, traz uma crítica muito forte a essa ideia de cultura dominante. Então, a gente tem toda essa questão, mas o que é trabalhado aqui na exceção trazida pelo professor Juarez Tavares é uma situação mais extrema, né? É uma situação de uma pessoa que pertence a um grupo étnico-cultural muito diferente, que opera num sistema de performatividade muito diferente, com valores muito diversos, e aí, nessa situação, as pessoas não vão praticar crimes, porque elas não vão praticar ações penalmente relevantes em situações específicas, e aí a gente vai ter que balizar muito bem isso. Então, alguns exemplos concretos disso, trazendo como base a comunidade indígena, que é algo que se aplica mais à realidade brasileira,
por exemplo, membros da comunidade indígena que praticam relações sexuais com mulheres menores de 14 anos, algo que é normalizado na cultura indígena, que está dentro dos valores deles. Então, não pode constituir o tipo penal de estupro de vulnerável. Essa é uma situação clara de exceção, que não vai caracterizar a ação penalmente relevante. Outra situação é um membro da comunidade indígena que mata uma criança recém-nascida com deficiência, né? Porque ali eles têm uma concepção de vida diferente. A pessoa recém-nascida, antes da avaliação da mãe, se a pessoa está apta ou não a integrar aquela comunidade, da avaliação da comunidade propriamente dita, a pessoa ainda não é uma pessoa humana, ela é ainda um feto. E se ela nascer com deficiência, por exemplo, ela vai ser descartada. Esta é uma prática da comunidade indígena que seria considerada infanticídio, se a gente fosse trazer para a sociedade brasileira do modo geral e para o Código Penal brasileiro, mas nesta situação específica, por carência de performatividade, também não vai ter crime. Então, a gente tem aqui que a particularidades da cultura indígena que normalizam essas práticas, não trazem reprovabilidade moral, e, portanto, a pessoa que vem, né, de uma comunidade indígena e vai praticar atividades humanas dentro da sociabilidade brasileira, fora desses grupos étnicos próprios, ela não tem a compreensão do sistema normativo geral, porque ela foi criada e consolidada num sistema normativo diferente. Então, tem uma falha no processo de comunicação, uma carência de performatividade desse processo de comunicação que vai excluir a ação. É isso que o professor Juarez Tavares traz aqui, e também desloca essa questão da culpabilidade para o âmbito da ação, o que faz muito mais sentido, tendo em vista todos esses elementos teóricos que ele vai trabalhar aqui. Mas mesmo nessas situações de delitos culturalmente motivados, a gente vai ter que ter condições pré-estabelecidas para que se exclua a ação nesses casos específicos de delitos motivados por uma cultura diferente, por carência de performatividade. Então, o primeiro requisito que o professor Juarez Tavares vai trazer aqui no livro dele é que o agente e o fato praticado por esse agente deve estar vinculado diretamente à sua motivação cultural. Se não estiver ligado intrinsecamente a uma motivação cultural, não vai poder falar na exclusão de ação. Um segundo critério é que a reação do sujeito dessa comunidade, desse grupo étnico-cultural específico, deve guardar coincidência entre seu comportamento cultural e aquele comportamento que teria sido efetuado e normalizado dentro do seu grupo étnico. O terceiro critério é a permanência do sujeito, né, a permanência no sujeito, no momento da prática do fato, desse vínculo indissolúvel para com o seu grupo étnico. Isso é, a não adesão desse indivíduo à cultura dominante, a não assimilação do novo sistema normativo no qual ela está se inserindo. E o quarto elemento, né, o quarto critério que vai ser trazido, é a identificação do sujeito como membro desse grupo por parte do próprio grupo. E o quinto e último critério vai ser o reconhecimento por parte do grupo étnico de que o sujeito é um desses membros e ele está submetido às tradições e costumes desse grupo étnico e dos valores dele. Então, são critérios bem delimitados para que não se possa excluir ação em toda e qualquer situação concreta em que a pessoa vem de um grupo étnico específico. Porque senão, também a gente corre um risco aqui de insegurança jurídica e de cometer equívocos. Então, são critérios que vão balizar a configuração ou não dos delitos culturalmente motivados. E aí, finda essa análise, essa apresentação breve sobre a carência de performatividade nesses casos específicos, a gente entra num segundo grupo que também vai ter a exclusão da ação por carência de performatividade, que é o grupo da inimputabilidade. As pessoas inimputáveis não vão poder realizar uma ação penalmente relevante. E aí, por exemplo, a gente vai ter a pessoa que possui uma deficiência psíquica
que afete de modo contundente a sua capacidade de compreensão, determinação e participação no processo de comunicação sociável, não poderá ser considerada autora de uma ação penalmente relevante, porque não constitui o aspecto volitivo da conduta. E, além disso, o indivíduo não está vinculado à norma criminalizadora, que serve como parâmetro de referência para esse sistema normativo que vai decorrer do processo de comunicação da nossa sociabilidade. Então, a situação de deficiência psíquica é clara, né? Uma pessoa que tem uma deficiência mental grave, uma questão como esquizofrenia ou alguma outra doença mais efetiva, vai depender muito de uma perícia, de uma análise concreta, de uma verificação, de uma constatação psicológica, psiquiátrica ou psicanálise por meio das ciências psi, para verificar se a pessoa tem realmente alguma deficiência mental, alguma deficiência psíquica, e se ela é passível ou não de ser considerada imputável, de ser considerada capaz dentro do direito penal, capaz de realizar uma ação penalmente relevante. E aí, uma outra situação que também vai caracterizar a imputabilidade vai ser justamente a situação das pessoas presumidamente incapazes, né? Os menores de idade, por exemplo. Então, para a gente entender, de um modo geral, como funciona a inimputabilidade, a gente precisa primeiro compreender o que se entende por imputabilidade na teoria do juízo penal. Historicamente, o conceito de imputabilidade foi consolidado por meio de critérios e fundamentos biológicos e psicológicos, sob uma perspectiva mais normativa, embasada cientificamente, por meio da medicina, da psiquiatria, principalmente, depois pela psicologia, pela psicanálise, para determinar se a pessoa tem ou não a capacidade de compreender, de se autodeterminar conforme o sistema normativo. Então, esses critérios, eles vão ser aprendidos pelo sistema normativo, eles vão ser absorvidos pelo sistema normativo e vão ser utilizados para prever exceções, né, específicas e determinar qual é o sujeito passível de punição, qual é o sujeito que possui a capacidade de responder por ações penalmente relevantes. Então, para essa previsão do sujeito passível de realização de ação no direito penal, a gente tem que avaliar primeiro se a pessoa possui rigidez mental, ou seja, rigidez psíquica, não possui nenhum problema, nenhuma deficiência psíquica, e também se a pessoa possui desenvolvimento mental completo. E isso vai ser medido por meio de um critério objetivo delimitado na Constituição, no Código Penal, que é a idade. Então, o Código Penal vai determinar que, a partir dos 18 anos, a pessoa passa a ser imputável, passa a ser passível de realizar atos considerados penalmente relevantes. Então, esses critérios, que não são criados pelo professor Juarez Tavares, que são trazidos da teoria do delito, tradicionalmente elaborada há muito tempo já, desde o século XIX, eles vão ser utilizados para, tradicionalmente, situar o problema da imputabilidade no campo da culpabilidade, naquele terceiro elemento da teoria do delito. Então, posteriormente, a configuração do juízo penal. O que o professor Juarez Tavares vai fazer no livro Fundamentos de Teoria do Delito é deslocar a imputabilidade do campo da culpabilidade para realizar o que ele vai chamar de uma reformulação metodológica. Uma reformulação metodológica que vai situar a imputabilidade como um pressuposto para a constituição do sujeito da ação que irá compor um juízo penal, a partir da análise da sua capacidade de entendimento e autodeterminação do sistema normativo no qual ela se insere. Então, de acordo com esses critérios, serão excluídos da condição de sujeito da ação, de sujeito passível de realizar a ação, portanto, em primeiro lugar, os indivíduos portadores de problemas psíquicos graves, que não conseguem compreender o sistema normativo que lhe foi comunicado, e o que acaba inviabilizando a vinculação entre esses indivíduos e o contexto de sociabilidade estabelecido. Essa é a primeira situação. Em segundo lugar, os menores de idade, que ainda não têm o desenvolvimento mental completo,
conforme critérios científicos pré-estabelecidos e são presumidos incapazes pelo ordenamento jurídico, pelo direito penal brasileiro, porque não conseguem se determinar conforme o sistema normativo penal dado. Então, em ambos os casos, está afastada a capacidade subjetiva de praticar uma ação penalmente relevante e a gente não vai poder falar desses sujeitos como autores de uma conduta avaliada pelo direito penal. Sumariamente vai ser excluída a ação. E, por fim, para fechar esse tema e para fechar essa aula, o professor Juarez Tavares ele vai defender aqui a possibilidade de que seja feita uma dupla análise da imputabilidade. Então, essa dupla análise ela vai ser feita, em primeiro lugar, com um pressuposto para a configuração da ação penalmente relevante, para poder avaliar se indivíduos com deficiência psíquica, indivíduos menores de idade, com desenvolvimento mental ainda incompleto, são capazes de realizar uma ação e excluir as situações de imputabilidade, excluir as situações em que a pessoa não se enquadra como possível sujeito da ação, mas também uma análise num segundo momento para, se a pessoa for imputável, a gente conseguir fazer uma análise no campo da culpabilidade, para efeitos de redução, para ferir a capacidade, a redução da capacidade de entendimento e autodeterminação da pessoa. O que vai acontecer nos casos de semi-imputabilidade. E aí a gente vai ter um redimensionamento de como a pessoa vai ser tratada pelo direito penal a partir dessa avaliação de culpabilidade da capacidade de autodeterminação da pessoa no caso concreto. Então, a gente ainda vai ter um resquício de imputabilidade no campo da culpabilidade para conseguir dimensionar essa avaliação de como vai ser determinada a punição da pessoa conforme a sua capacidade. Então, esses são os conceitos e o cenário geral trabalhado pelo professor Juarez Tavares aqui, no livro Fundamentos do Teoria do Delito, principalmente para conseguir trabalhar um conceito de ação que vai se vincular diretamente ao justo penal e que vai se vincular a uma teoria do delito que se consolida como uma teoria do delito, uma teoria do justo penal, em que um elemento é indissociável do outro e cada elemento como filtro do direito penal, como filtro para avaliar se a conduta é ou não considerada crime, vai ser tratada de uma forma unificada e numa forma contínua. Primeiro, analisando se existe ação, se o sujeito é passível de realizar essa ação, as situações que vão ser excluídas sumariamente do conceito de ação, em primeiro lugar, e aí depois para passar para a tipicidade e a juridicidade no campo do justo penal, e depois para o campo da culpabilidade, para avaliar, aí, por fim, os últimos aspectos para a configuração de um efetivo delito. Essa é uma breve recapitulação, uma breve exposição dos conceitos trabalhados pelo professor Juarez Tavares no livro dele. É um livro muito, muito rico, com muita profundidade teórica, que vai ter muito mais do que eu estou trazendo aqui para vocês, vai ter uma avaliação histórica de como se constroem esses elementos, elaborar melhor os exemplos concretos, que é algo que só a leitura vai nos permitir fazer, só a leitura vai nos permitir nos pormenores do que é trabalhado no livro do professor Juarez Tavares, e com isso a gente vai conseguir compreender esse conceito de injusto penal, esse conceito de ação, cada elemento. Então, eu recomendo a leitura do livro todo, recomendo fortemente que vocês bebam dessa fonte do direito penal, da dogmática jurídico-penal, fugir dos clássicos manuais do direito penal e conseguir atingir aí uma maior dimensão teórica em livros como Fundamentos de Teoria do Delito, o Teoria do Crime Culposo, do professor Juarez Tavares, e também o curso de Direito Penal do professor Juarez Cirino, que traz uma base bastante profunda para a gente conseguir analisar o campo do direito penal e a dogmática jurídico penal de um modo geral. Então, obrigado a todos, espero que gostem da aula e fico realmente, mais uma vez, agradecido de ter podido colaborar com esse programa.
Olá. Falar do amigo e de um dos maiores juristas do mundo, Juarez Tavares, não é tarefa fácil. Conheci Juarez Tavares em 1990, quando, num encontro de ciências penais na Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, convidamos para ele dar uma palestra. Então ele nos disse que o título da palestra seria Imputabilidade Penal, uma nova visão. Eu e os demais professores de Direito Penal ficamos imaginando o que o mestre Juarez Tavares poderia trazer de uma nova visão sobre um tema tão debatido quanto a imputabilidade penal. Foi aí que, em 1990, o mestre Juarez Tavares nos traz uma nova visão sobre o conceito de imputabilidade, falando sobre a questão da inimputabilidade do agente pela sua vulnerabilidade, fato inédito até então. Desde então, de 1990 até os dias de hoje, assisti inúmeras palestras, bancas de mestrado, de doutorado, da qual Juarez Tavares participou, sempre encantando, sempre brilhando, sempre aplaudido incansavelmente. Obrigado, mestre. Obrigado, amigo. Falar de Juarez Tavares em poucos minutos é quase impossível. De todo modo, cabe assinalar o seu conhecimento profundo da dogmática penal, particularmente da criminologia crítica, colocando-se no mesmo patamar dos maiores de todos os tempos, dentre os europeus, entre os latino-americanos. Enfim, ele se situa efetivamente numa altitude correspondente àqueles que melhor pensaram com mais independência e com mais observância dos princípios democráticos, presente o interesse na igualdade entre todos, que é uma utopia, mas que sempre é alguma coisa que se deva buscar. Fidalgo no trato, simples nas suas posições, a despeito de existir um conteúdo absolutamente incomparável, porque ele domina com proficiência tudo aquilo que ele fala, que ele professa, que ele ensina, e a sua obra é fundamental para todos quantos desejem militar no âmbito do direito criminal e para a cidadania em geral. Aqui fica o meu abraço, o meu reconhecimento, o meu aplauso à obra do professor Juarez Tavares.